No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa e dessa vez vai ser especial eleições. Mas antes de eu te dizer quem é o nosso convidado de hoje, eu vou fazer os convidados que todas as semanas eu faço para você. Então, se você está lá no Bom e Velho Rádio, no 106,3, você tem como opções ainda outras plataformas. É só você baixar o aplicativo Rádiosnet, seja o seu celular Android ou iPhone, vai lá na lojinha dele, baixa o aplicativo e dentro do Rádiosnet você procura por Nova Onda Limeira. Nós também estamos na Alexa, então se você tem uma Alexa, é só falar para ela, Alexa, tocar Nova Onda Limeira, e ela vai disponibilizar todo o nosso conteúdo para você. Tem muita música boa, muita informação. Às 8 horas da manhã tem o programa com José Luiz da Atena, Alô, Alô Brasil. Então, imperdível, é só você conferir a Nova Onda News. Estamos também, claro, no YouTube. Então, é só você se inscrever no nosso canal que você vai poder ver, rever, compartilhar os nossos podcasts e tem muito conteúdo bacana lá para você. E é claro que nós também estamos no Instagram, não podemos deixar de estar no Instagram. Siga o nosso perfil no Instagram, @NovaOndaNews, e fique por dentro de tudo que acontece aqui na Nova Onda. E claro, você pode ainda acessar o nosso site novaondanews.com.br. Agradecendo sempre a Multi Entretenimento, que está sempre presente aqui com a gente. Se você quer um evento bom, de qualidade, é só falar com a Multi Entretenimento. Agora sim, vamos começar o programa de hoje. E hoje o nosso convidado é mais um candidato a deputado estadual. Ele agora é pré-candidato a deputado estadual, porque ainda não foi formalizada essa candidatura. Nós vamos falar com o vereador e presidente da Câmara, Everton Ferreira. Ele teve a sua primeira votação em 2016, com 514 votos, veio para Limeira em março de 2003, já está há um tempinho aqui na nossa cidade, já conhece muito de Limeira e agora parte, então, para um novo desafio, que é a deputado estadual. Vamos agora, então, falar com o deputado, pré-candidato, melhor dizendo, pré-candidato a deputado estadual, Everton Ferreira. Já estou quase te colocando como deputado, hein, Everton? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Onda News, Onda Talks. Bom dia, Grazi. Bom dia a todos da Onda News que está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para batermos um papo, trazer informação de relevância para a população. E sim, sou pré-candidato a deputado estadual nesse momento. Nossa candidatura vai ser oficializada ali final de julho, início de agosto, possivelmente final de julho. E aí já poderemos, quando a lei permitir, nos colocar como candidato mesmo oficial. Colocamos nosso nome no páreo porque Limeira perdeu a sua relevância política nos últimos 30 anos. E é sobre isso também que vir falar hoje. É uma cidade super importante, né? Então a gente sabe da importância de ter uma representação estadual na Assembleia Legislativa, né, Everton? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho dado alguns exemplos, né? Recentemente, Grazi, o governador Tarcísio, ele inaugurou um hospital lá em Franca. Ele gastou aproximadamente 190 milhões de reais, 220 leitos, e Franca é praticamente do tamanho de Limeira. Outros investimentos foram para Franca, do ponto de vista de saneamento básico, meio ambiente, desassoreamento de rios, né? Desassoreamento de rios, melhoria do meio ambiente, melhoria da qualidade hídrica do município. E isso tem muito a ver com a capacidade de influenciar a política estadual que Franca tem. Hoje Franca tem 2 deputados estaduais e eu sempre uso uma analogia. Se você acorda de manhã e tem 2 bebês chorando, tem 2 bebês, um em cada berço, né? Um tá chorando e o outro tá dormindo. Qual é o berço que você vai? Tá chorando. Certamente você vai no bebê que tá chorando. Então, se o governador tem um estado todo para dar atenção
e ele está tendo pressão de alguns deputados de alguma região, certamente é natural ele priorizar por onde ele está tendo mais pressão política. Sendo que os dois ambientes têm o mesmo aspecto. Por exemplo, nós temos, Grazi, rodovias importantes para duplicar, vicinais, né? Limeira-Cordeirópolis, Limeira-Iracemápolis, Limeira-Cosmópolis, Limeira-Artur Nogueira. E também há vicinais para duplicar em outras regiões. Se outras regiões, o governador tem demandas também, tem um deputado lá, certamente ele vai fazer lá e vai deixar aqui para depois. Por que seria bom isso para Limeira? Eu dou exemplo sempre da padaria, viu, Grazi? Eu falo assim, olha, você chega na padaria e aí você pede um café. Se a pessoa demora 30 minutos para te atender o café e você vai ter uma reunião, a tendência de você tomar outro café diminui. Agora, se você vai ter uma reunião na padaria com uma pessoa e você sentou em 5 minutos, seu café já está lá, a tendência de você tomar outros cafés nessa mesma reunião aumenta. Então, isso tem a ver com velocidade de atendimento, velocidade de bens e serviços, velocidade do fluxo. Quando Limeira tem a sua infraestrutura com facilidade de escoamento de bens e serviços, e aí eu falo cidades importantes para Limeira, eu estou falando de facilidade de gerar novos negócios. Porque se o motorista demora 15 minutos para sair 20 minutos para sair de Limeira e para Cordeirópolis, e ele consegue chegar em 10 minutos, é melhor. É melhor. Então, essa facilidade do tráfego, do trânsito, ele é muito importante e essa é uma das demandas que eu tenho estudado e trabalhado acerca das necessidades da nossa região. Inclusive, já foi anunciado, já está em construção o trem Intercidades, que vai ligar Campinas a São Paulo, vai ter paradas em Jundiaí, vai ter paradas em Louveira, Vinhedo. E a gente não vê ainda falando desse prolongamento do trem Intercidades aqui para o interior, especialmente Limeira, Piracicaba. Da mesma forma, a gente já vê falando a ligação do trem Intercidades de São José dos Campos para São Paulo. Pois é. E aí, essa logística também é um problema aqui para a cidade, né? Sem dúvida nenhuma. Olha, a Limeira, ela tem as 3 principais rodovias do Brasil. Washington Luiz, Bandeirantes e Anhanguera. Araras. Araras tem um aeroporto com uma pista de 1.200 metros. Araras só tem Anhanguera. Rio Claro tá também com aeroporto e um avanço até mais eficiente que o prefeito conseguiu. Piracicaba tem, Americana tem, toda essa redondeza tem. Por que Limeira não tem? Esses dias eu estava dando um exemplo, antes de eu falar do trem Intercidades, sobre as exportações. Quando você pega as exportações de Piracicaba, Piracicaba detém 3,7% de toda a exportação do estado de São Paulo. O estado de São Paulo exporta por ano mais de 75 bilhões de dólares e Piracicaba tem 3,7%. Se a gente fosse equiparar Limeira com Piracicaba, Limeira deveria exportar 2,5%. Limeira exporta 0,9%. Aí alguém pode falar assim, mas a Piracicaba tem Caterpillar. Beleza, por que a Caterpillar foi para lá e não veio para cá? Qual foi o motivo? O que ela viu em Piracicaba que não viu aqui? Beleza, agora vamos tirar a Caterpillar do jogo. Piracicaba fica com 3,1% da exportação de São Paulo. Então não é só por causa disso. É toda uma infraestrutura que foi pensada ao longo de décadas em benefício da cidade de Piracicaba que Limeira tem deixado para trás. Então Limeira perdeu muito a sua influência política. Sobre trem Intercidades. Não sei se você sabe, mas o trem Intercidades, ele foi puxado até a Americana. Na época que tinha 4 deputados lá. Puxaram o projeto até a Americana. O que aconteceu? A cidade perdeu sua relevância política do ponto de vista de deputados. Voltou o projeto a ser até Campinas. Mas ele estava sendo projetado até a Americana. Então, olha o que a falta e a presença de influência política faz. Agora, o trem Intercidade, se ele viesse até Limeira, o ganho seria muito grande para todo mundo, em especial para Limeira, sendo no final sendo a ponta dessa linha, né? Porque além dessas 3 rodovias, eu dei um exemplo, que Limeira, se você girar um compasso de 600 quilômetros, você atinge 7 estados.
7 estados. E esses 7 estados juntos são responsáveis por 65% do PIB brasileiro. Aí alguém pode dizer assim, mas a Americana está do lado, tem a mesma qualidade. Tem, mas não tem uma logística que nós temos. Não tem um escoamento por vicinais que nós temos. Arthur Nogueira, Cosmópolis, região de Araras, daqui a gente já liga com o Nordeste, região Norte, daqui a gente consegue facilmente para o Sul. Então, assim, Limeira tem alguns benefícios naturais que a gente, infelizmente, tem deixado passar. E é aqui que entra o nosso projeto. E ainda falando sobre o trem intercidades, a gente percebe que a quantidade de pessoas que saem de Limeira para trabalhar em outras cidades, seja ela Campinas, São Paulo, é muito grande, né? Eu pego a estrada todos os dias, pego rodovia Anhanguera todos os dias e eu vejo a quantidade de pessoas que está saindo junto de Limeira para ir para outras cidades. Sem dúvida. E além dessa questão logística das pessoas, nós temos, Grazi, uma questão logística de saúde, que também envolve pessoas. Limeira, eu acabei de falar que Franca ganhou um hospital regional lá na região. E Piracicaba tem um hospital regional. Limeira já caberia ter um hospital regional para essa micro-região nossa. E um dos detalhes que eu tenho percebido é que para alguns locais você tem maior disponibilidade de saúde do que outros. Vou dar 2 exemplos. O hospital de Piracicaba, ele fornece X exames para Limeira, X cirurgias para Limeira. Mas para Piracicaba é um outro volume. Mas Piracicaba é maior, beleza, mas proporcional Limeira com Piracicaba, lá é muito maior a disponibilidade de oferta do atendimento de saúde. Quando você pega a farmácia de alto custo, para quem está nos ouvindo, o SUS ele é responsável dos 3 entes da federação: União, Brasília, que é o governo federal, governo do estado de São Paulo e Limeira. A farmácia de alto custo é responsabilidade do governador. O que fizeram? Olha, a partir de hoje, Limeira não vai ter mais farmácia de alto custo. Todos os munícipes de Limeira devem pegar seus medicamentos em Piracicaba. Foi bem assim, taxativo. Por que Piracicaba? Aí tudo bem, o que nós fizemos? Alugamos um prédio, colocamos funcionários do município lá para manter a farmácia aqui. Agora, por que alguém bate na mesa e fala, olha, a partir de amanhã não tem mais farmácia? Falta de um deputado. Eu quero ver, se tiver um deputado na região, na cidade de Limeira, o governador tomar uma atitude dessa que foi tomada. Que no caso não foi o Tarcísio, foi outro. Jamais ele vai tomar. Porque ele vai ganhar um inimigo na Lesp, ele precisa de voto, ele precisa de menos problema. E um deputado com uma voz na Lesp, o alcance dele é muito grande. O poder de fiscalização dele é muito grande. Por exemplo, nós temos nesse momento uma obra do Estado sendo construída em Limeira. Qual é o deputado que está lá fiscalizando? Aqui do Lagoa Nova. Aqui no bairro que nós... Nenhum. Não tem ninguém, né, fiscalizando. Como é que vai ser? Quanto vai comportar? Essas informações, elas existem, mas não tem alguém para vir para a população e falar, gente, aqui vai ser assim, vai funcionar nesse modelo, eu estou aqui olhando isso. É do interesse da cidade olhar isso. Outra coisa são os professores da rede estadual. Eles estão, Grazi, pedindo socorro. Porque não tem um representante estadual que os represente. Não só os professores, mas policial militar, policial civil. Há esses dias o governador comprou centenas de viaturas novas. Pergunte quantas vieram para Limeira. Nenhuma. A ronda escolar estadual, que nós tínhamos uma viatura que fazia ronda nas escolas estaduais. Isso não tem mais. Por falta de efetivo, por falta de equipamento. E onde não tem deputado, o governador e o secretariado estão priorizando onde tem. Até nesses últimos 4 anos de gestão Tarcísio de Freitas, eu não me lembro de nenhuma vez que ele tenha vindo aqui para Limeira, né, Everton? Rio Claro ele já foi umas 4 vezes. Piracicaba várias vezes. Americana já foi até em Cordeirópolis. Limeira ele não veio. E assim, eu não vejo que seja maldade do governador. Ele tem uma agenda para cumprir. E a galera que tem agenda, que faz a agenda dele, não tem tido ninguém de Limeira bater nessas portas. É isso que tem acontecido. Eu dei o exemplo aqui da secretária do Meio Ambiente, que eu fui assistir a entrevista dela, a palestra dela, no Dia da Indústria da Ciesp, lá na Fazenda Quilombo. Ela falou mais ou menos 1h15.
Uma mulher super inteligente, super dinâmica, objetiva. É bonito de ver ela discursar, ela sabe o que ela está falando. Mas ela falou, Grazi, de todas as cidades da região, mas não falou de Limeira em nenhum momento. O deputado que estava lá presente, ele citou ele umas 6 vezes. Então mostra o respeito da secretária com o agente do Legislativo Estadual. Agora, por que ela falou de várias cidades e não falou de Limeira? Não é maldade dela, né? É porque na mesa dela, Limeira não tem estado. Na mesa da secretária do Meio Ambiente não tem tido, nos últimos tempos, ninguém de Limeira intervindo pela cidade. Simples assim. E aí, a gente tem ainda uma outra questão muito importante a ser falada, que é a questão hídrica, né? Falando principalmente nessa questão de meio ambiente, em 2014 e 2015, a gente viveu uma grande crise hídrica aqui na Limeira, aliás, não só em Limeira, mas em todo o estado de São Paulo. E se a gente não toma providências, não toma atitudes, há um grande risco de voltar essa crise hídrica, né? Como é que está a situação? O que está sendo feito? O que está sendo trabalhado? O que pode ser feito para a gente evitar uma nova crise hídrica? Ô, gente, eu tô aqui com um saquinho de mel, porque minha garganta tá raspando, então a forma de eu manter ela funcionando é bebendo água e tomando um pouco de mel. Olha, sua pergunta é muito interessante. Limeira, ela é abastecida por 2 rios e ribeirão. Rio Jaguari e Ribeirão Pinhal. O Rio Ribeirão Pinhal são águas exclusivamente nossas. Ele nasce na divisa de Cordeirópolis com Limeira. Depois ele vem com várias outras nascentes, se encontra com muitas águas e nós temos várias represas que elas estão ligadas entre si. Represas São Jerônimo, Santa Mônica, Santa Vitória, Primavera, Tabajara. Tem o Ribeirão dos Pires, que deságua também no Pinhal. O Ribeirão Tabajara deságua no Pinhal. E o que hoje acontece com Limeira? 50% da água que chega na torneira do limeirense vem do Ribeirão Pinhal. Os outros 50% vêm do Jaguari. Qual que é o grande problema que nós temos e o desafio em 10 anos? É que nós vamos ter um problema hídrico se nada for feito. Limeira precisa armazenar uma capacidade maior da sua própria água. Inclusive, a água do Ribeirão Pinhal, ela é incomparavelmente melhor do que a água do Rio Jaguari. Inclusive, a BRK, quando é água do Rio Pinhal, do Ribeirão Pinhal, ela usa menos produtos para tornar essa água potável. A água do Jaguari, ela acaba usando mais produtos. Quando deu aquele problema recente, que o povo começou a reclamar que a água estava com cheiro, era a água do Jaguari. Quando ele mudou para a água do Pinhal, parou a reclamação. A captação, quando ele mudou de um para o outro, parou a reclamação. Bom, Rio Jaguari. Rio Jaguari, ele nasce lá em Camanducaia, Grazi. Com 1.500 metros de altitude, chega em Limeira com 600 metros de altitude. Passa em 20 cidades antes. E dessas 20 cidades, tem o sistema Cantareira, que abastece São Paulo inteira e 9 cidades da grande metrópole de São Paulo, incluindo Osasco, Guarulhos, toda essa região. São Paulo, Rio Jaguari, abastece com o sistema Cantareira, região, só não abastece a região sul. A outras regiões abastece todos. Aí essa água chega em Limeira depois que abastece lá. E ela é represada. Essa água que vem para Limeira, ela vem através de alguém que abre a comporta e libera a água. Então, numa crise hídrica, essa água é segurada lá em cima. E um fiozinho de água que correr não dá para a gente captar. Aí a gente vai fazer o quê? Quer dizer que 50% da sua água é Jaguari, 50% é Pinhal. Quer dizer que no mínimo por semana vai faltar água 3 vezes por semana. 3 dias por semana, no mínimo. Vai jogar baixo. E aí precisa tomar atitudes, né, Everton? E digo mais, eu falo com falta d'água. Mas hoje nós temos cidades que jogam esgotos ainda no Jaguari. É que esse esgoto ele vem diluído de lá para cá, algumas que ainda jogam. E se algum dia alguma cidade jogar algum veneno nessa água sem intenção e o rio ficar inutilizável por um mês, como é que a gente vai fazer? Então Limeira ela tem uma oportunidade grande, a gente consegue saltar em 10 anos para uma autossustentabilidade da nossa própria água. De que forma? Alargando nossas represas, desassoreando e ampliando a represa Salto do Lobo, que é a última represa onde o rio Pinhal desemboca, represa e desemboca já no Jaguari, que é onde a BRK capta água.
Eu já ia te perguntar, o Salto do Lobo hoje é o step, digamos assim, da questão hídrica aqui de Limeira, né? Mas ainda não é tão suficiente a ponto de depender apenas dela, né? Não é suficiente, porque se a gente depender somente dela e o Jaguari tiver problema, é como eu te falei, Limeira vai faltar água 3 vezes por semana. Isso é um fato, né? Agora, a gente consegue diminuir essa falta de segurança. E outro detalhe, Grazi, é que quando a gente fala de você sendo uma empresária, dona de uma indústria e quer vir para Limeira instalar-se para novos negócios, você vai procurar se certificar de que a cidade tenha toda a infraestrutura que não vai te atrapalhar, que vai te ajudar. E hoje não existe indústria sem água. Na verdade, cada vez que a tecnologia avançar, ela vai precisar de mais água. Porque precisa refrigerar esses data centers, precisa de refrigeração de outros equipamentos e a questão hídrica é importantíssima. Eu já vi o ser humano viver sem fogo e sem luz, mas sem água não tenho notícia ainda que ele viveu. Eu também não vejo essa possibilidade. E aí, falando um pouquinho sobre a questão de saúde, você até comentou sobre a farmácia de alto custo, a falta de um hospital regional. Hoje a gente tem a Santa Casa, que atende muitos municípios aqui na nossa região e que recebe muitas das verbas estaduais, ou pelo menos recebia. Como é que está essa situação e de que forma a gente poderia, inclusive, melhorar a Santa Casa? De que forma que um deputado poderia atuar para melhorar a Santa Casa de Limeira? Sua pergunta é extremamente inteligente. Vamos lá. Primeiro, qual que é o orçamento público do município de Limeira do ponto de vista de saúde pública? Nós estamos falando de quase 500 milhões de reais. A saúde pública de Limeira municipal, ela custa quase R$500 milhão. 45% é do município, 41%, 42% Brasília, 14% Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo investe 14% do seu orçamento estadual na saúde de Limeira. E as outras entes, 45%, 50%. O que necessita ser feito? Primeiro, um deputado estadual ele consegue ficar de olho em programas novos que há disponível no estado de São Paulo e Limeira não tem. Eu vou citar um. Nós temos pessoas que elas, por problema de pressão arterial ou diabetes, elas agravam para complicações renais. Essas complicações renais fazem com que as pessoas necessitem ter hemodiálise para filtrar o sangue. Na prática, a grande maioria das pessoas que descobre a hemodiálise não é de forma preventiva. É na urgência e emergência. O cara caiu na Santa Casa com a dor terrível, uma inflamação terrível, foram descobrir o rim não está filtrando. Tem que entrar na hemodiálise. E quando eu falo de hemodiálise, é uma máquina, uma cadeira, que a pessoa fica sentada lá 3, 4 vezes por semana, quase que um dia inteiro, de manhã e tarde, para poder filtrar esse sangue. E o Estado de São Paulo tem dois programas. Um programa na atenção básica de prevenção, que é um protocolo, e um programa da diálise peritoneal. O que é isso? A diálise peritoneal é quando o paciente está diagnosticado com essa doença, com essa necessidade, e ele pode fazer essa diálise em casa e dormindo, durante o seu sono. Olha que programa muito interessante que Limeira não tem. Ou seja, eu não estou falando aqui que eu vou tirar as pessoas que estão fazendo hemodiálise de maneira tradicional e vou levar para esse modelo novo. Mas todo mundo que entrar novo nessa necessidade de saúde pública, você consegue fazer a diálise peritoneal daqueles que tiverem indicação médica. E essa pessoa já vai para casa. Então, o que é melhor? Cuidar em casa ou cuidar no hospital? Porque, repare, a pessoa tem que ir de manhã e à tarde. Ela não pode trabalhar. Se a pessoa faz em casa e dormindo, ela consegue até ter uma atividade financeira, laboral, né? uma atividade física, uma atividade econômica, até para ela melhorar a autoestima dela. Porque não é fácil você 3, 4 vezes por semana ir lá no hospital, ficar sentado numa cadeira quase que o dia todo, sendo que você pode fazer em casa. Uma não substitui a outra, tá? A peritoneal não substitui a hemodiálise, mas em alguns casos ela se aplica. Em especial os casos novos que forem entrando. E aí tem também um programa estadual de atenção básica
onde existe um protocolo médico que o médico pede 3, 4 exames e começa a prever pessoas que estão suscetíveis a ter esse problema renal e virar uma hemodiálise. Então, antecipadamente, ele consegue prever que hoje a gente não prevê. A gente só descobre quando o cara bate na Santa Casa, quase morrendo, e cai na hemodiálise. Esse é um exemplo de política estadual que tem já, mas Limeira não pratica. E um outro programa que está sendo cada vez mais preciso ser feito é em relação aos autistas, né? Até o governo do estado tem um centro de habilitação de autistas, que o primeiro foi para a cidade de Bauru. O primeiro fora da capital foi para a cidade de Bauru. Ou está sendo construído na cidade de Bauru. Também é uma forma de se pedir alguma coisa para essa população de autistas que tem crescido cada vez mais, né, Everton? Sem dúvida nenhuma. É uma outra necessidade de política pública grave do ponto de vista que já está emergente, urgente na cidade e precisa de uma atenção melhor, sem dúvida nenhuma. Além dessa questão de segurança, de saúde, vamos agora para uma outra questão que eu já até adiantei, a questão de segurança. A gente tem um grande problema com as facções criminosas que estão querendo vir cada vez mais para o interior do estado de São Paulo. Haja vista Rio Claro, Sim. que está tendo, inclusive, brigas lá, né, de facções na cidade de Rio Claro. A gente não pode deixar chegar isso aqui na cidade de Limeira, apesar do tráfico de drogas ser muito presente aqui na cidade. De que forma que um deputado estadual pode atuar para ajudar nessa questão de segurança? Da mesma forma, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de saúde, porque assim, o deputado, ele não vai ser a autoridade de saúde pública do município nem do estado, mas ele vai ser a ponte entre os dois, porque o recurso passa também pela mão dele. Do ponto de vista de segurança pública, é a mesma coisa. Quando você tem uma aquisição de grandes lotes, de viaturas, novas armas, um deputado na região, ele pode solicitar do secretário de Segurança Pública e do governador uma atenção com a cidade de Limeira. O fato de um deputado visitar o batalhão, visitar as companhias, primeira companhia, segunda companhia, o trabalho da Força Tática, Polícia Civil, Polícia Científica, Necrotério de Limeira, que a gente tem problema com o IML, que é um médico para a região inteira. Em muitos momentos acontece da família ficar esperando o corpo mais que um dia, que é um absurdo. Né? Se você for no Necrotério de Limeira, você vai chorar. É estadual. Onde as pessoas ficam. É um absurdo. E precisa de uma reforma urgente. Agora, todo esse aparato de segurança pública, o deputado ele pode ajudar visitando, dialogando com esses agentes da Força Pública do Estado de São Paulo, entendendo a necessidade, entendendo a dor e levar essa régua para cima. Quando você entende a realidade de forma técnica e não só com falatório, você consegue subir a régua através de requerimentos, de projetos de lei e diretamente com o governador. E um deputado estadual, certamente o governador vai querer atender. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E a gente vê ainda nessa questão de segurança um aumento dos feminicídios, aumento de violência doméstica. Aqui em Limeira, a quantidade de violência doméstica ela é muito grande. E a gente percebe que os programas voltados a esse combate, eles são na maioria municipais, não são estaduais. E a gente vê muita cidade recebendo programa estadual nessa parte. Essa é uma outra pauta importantíssima, que é a defesa das nossas mulheres e a importância que elas têm dentro da nossa sociedade. Eu costumo até fazer uma referência bíblica da importância da mulher. Quando Jesus Cristo veio na Terra, a primeira vez que ele se revelou que ele era o Cristo, que ele nunca tinha se revelado para ninguém, ele estava fazendo um milagre aqui, atendendo o povo ali, mas nunca ele tinha se manifestado, olha, eu sou esse cara que vocês estão esperando há muito tempo. Jesus falando, né? E aí a primeira vez que ele faz essa manifestação foi para a mulher samaritana. Ele encontrou a mulher samaritana num poço de Jacó, ela ia durante o meio-dia, que era o horário que ninguém queria ir, que era o horário que o sol estava mais quente, ela era uma mulher muito rejeitada. Por ser samaritana e por ser mulher na época, era rejeitada. E Jesus fez questão de encontrar com ela sozinho e se revelou. E a outra vez que Jesus fez essa demonstração foi quando ele morreu e ressuscitou.
Primeira vez que ele ressuscitou, ele fez questão de aparecer para uma mulher. Então, quando ele começa a sua vida espiritual, ele se apresenta para uma mulher, e quando ele conclui, a primeira pessoa que ele vai falar, fala: olha, ressuscitei, estou vivo, é para Maria Madalena. Então, nesses dois aspectos, para mim está muito claro a importância da mulher dentro da humanidade. E, sem dúvida nenhuma, o deputado estadual, entendendo a dor, entendendo a necessidade, ele vai ser uma ponte. O deputado estadual, ele vai ser uma ponte entre município de Limeira e governo do estado de São Paulo. Essa ponte que liga um caminho com o outro. Hoje essa ponte ela não existe. Outros locais têm ponte. Aí o governador está indo onde existem essas pontes. E por isso que a gente acaba ficando sem muitos dos programas estaduais, né, Everton? Exatamente. Então, Limeira, fazendo uma analogia bem interessante, Limeira não tem essa ponte que liga o governo do estado de São Paulo ao seu próprio município. E isso tem sido há muito tempo. Tem uma outra questão que Limeira tem ficado muito para trás, na questão habitacional, né? Tem saído muitos projetos habitacionais em outros locais. Eu percebo muita viabilidade de recursos do meio ambiente para outros locais. E Limeira não. Poxa, não é cabível. Nós temos uma terra grande, somos 580 mil quilômetros quadrados. Limeira é grande. Só de zona rural, 480. Limeira é gigante. Tem as 3 principais rodovias. Tem um povo super trabalhador, super cortês, né? Na sua grande maioria. Uma cidade bem estabelecida, com uma boa infraestrutura. Só falta mesmo esse olhar atento de alguém que tem um poder maior para cá. E a quantidade de pessoas que ainda não têm moradia na cidade também é muito grande. Ainda tem muita gente precisando de uma moradia. E a gente tem programas estaduais, além dos programas federais, também para trazer moradia para essas pessoas. Sem dúvida nenhuma. E você me lembrou um assunto, que Limeira tem um cadastro aproximadamente de quase 20 mil famílias. De 15 a 18 mil famílias que tem cadastrado na Secretaria de Habitação aguardando a sua casa. Então, assim, de 15 a 18 mil famílias, eu estou falando de quase 60 mil pessoas aproximadamente. É muita gente. É muita gente, né? É quase uma cidade inteira. Cordeirópolis e Iracemápolis junto não dá essa quantidade. É muita gente. O Everton, a gente já falou aqui de alguns programas habitacionais, alguns programas do governo do estado, algumas coisas que precisavam ser trazidas pelo estado aqui para nossa cidade. Mas quem é o Everton Ferreira? Boa pergunta, viu? Olha, eu sou uma pessoa simples. Sou do sertão baiano. Eu moro em Limeira há mais de 23 anos. Eu cheguei em Limeira sozinho em 2003, 17 de março de 2003. Sozinho. Na época eu cheguei com R$70 no bolso. E me lembro bem que, como eu não conhecia lugar nenhum, eu peguei um táxi na época, o rapaz me cobrou R$13. Eu lembro certinho disso. E aí, subindo a Lauro Corrêa, ele comentou: aqui é a prefeitura, o prefeito é o Pejon. Aí eu morei ali no Lagoa Nova, divisa com Ernesto Quio, morei no Belinha, Abílio Pedro, eu morei lá na antiga 63, morei no Morro Azul, morei no Santa Amália, hoje moro no São Lourenço. Me dediquei muito aos estudos, aprendi muito o sistema de saúde, trabalhei em boas empresas, cheguei a correr o mundo uma vez, pude conhecer outros lugares, já conheço 14 estados do Brasil. Então você conhece um pouco o traço desse povo brasileiro, e conheço bem o povo limeirense, desde a sua periferia, classe média, povo mais elite. Eu acredito que eu tenho reunido ao longo do tempo, né, um conhecimento razoável do ponto de vista do que a cidade precisa, do que o povo limeirense precisa, e a minha intenção é buscar ser essa ponte entre o governo do estado de São Paulo e Limeira no futuro. E aí, falando um pouquinho da sua atuação política aqui na cidade, você foi eleito pela primeira vez em 2016 pelo Democratas, né? E aí
eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho como vereador. Como Tá. foi? Inclusive, você chegou a ser relator da CPI do IPTU, se eu não lembro, IPTU, se eu não estou foi isso mesmo. enganada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua atuação. Olha, eu comecei na vida política em 2016 no Democratas. Nessa época eu tive 514 votos, não fui eleito na primeira, mas foi interessante, nessa época eu trabalhava na Seara, desde 2012. E aí o meu patrão falou assim, cara, não dá pra você ser candidato e trabalhar com a gente. Você vai ter que escolher. Eu falei, olha, se eu não for candidato, eu não vou me perdoar. Eu vou ser candidato. E era um ótimo emprego. Nesse emprego eu tinha corrido o mundo, tinha visitado França, tinha visitado Grécia, tinha visitado a Suíça, a Turquia, a Irlanda e mais um país que eu não tô lembrando, e a Alemanha. E ele falou assim, não, ou você trabalha com a gente ou é candidato, os dois não dá. Eu falei, ó, eu vou ser candidato. Ele falou, então tá bom, eu vou te dar tuas férias, vai pra tua eleição, quando você voltar, você tá demitido. Aí perfeito, eu fui, não fui eleito, voltei demitido. E aí eu comecei a chamar a atenção dos políticos acerca da minha votação e do currículo. Eu já tinha uma boa construção de faculdades na época. E aí fui trabalhar na saúde, peguei vários problemas graves da saúde de Limeira para resolver, entre eles a UPA do Abílio Pedro, que não ia ser uma UPA, estava parada, abandonada, o Ministério da Saúde pedindo o dinheiro de volta, problema com a construtora que não tinham pago, era um BO grande ali. Nós conseguimos resolver, problema de medicação, exame, fizemos um bom trabalho na saúde. Fui eleito vereador primeira vez, tive a ousadia de me candidatar a presidente da Câmara no primeiro mandato e ganhei. E como vereador, fui reeleito e reeleito presidente. Como vereador, eu tenho feito um trabalho muito atuante de fiscalização, de melhoria da infraestrutura. Por exemplo, o posto de saúde do Santa Eulália foi um pedido meu para o prefeito anterior, Mário Botion, porque o Santa Eulália e Ernesto Quio juntos tem 17 mil pessoas que moram lá e não tem posto de saúde. O Mário ia fazer outro investimento com aquele recurso, ia fazer recapeamento. Eu pedi que ele não fizesse e fizesse o posto. Então esse é um dos exemplos. O outro é o Rubi. O Rubi estava parado, perdido, não ia ser também, porque era a emenda do deputado Miguel Lombardi, que já tinham perdido o prazo, tinha que devolver o dinheiro, recuperamos, como a UPA também. E um projeto que eu tenho muito carinho, que eu tenho buscado muito estar perto, é o projeto de educação financeira para nossas crianças nas escolas. Eu penso que melhor do que a pessoa viver com o benefício que o governo dá, o que é importante, que a pessoa precisa, naquele momento, sanar uma dor que ela está tendo no momento. Então, é um programa importante, mas melhor do que isso é ela ter a autonomia dela e o dinheiro dela a hora que ela quiser, poder viajar a hora que ela quiser, comprar a comida que ela quiser, comprar o seu carro, ter uma vida mais confortável. Isso tem muito a ver com o modelo que a gente, como ser humano, em especial brasileiro, nós temos, o imediatismo. Nós sempre agimos de maneira muito imediata, no aqui e no agora, e temos grande dificuldade de projeções de médio e longo prazo. E é sobre isso que eu trato nessa lei. Visitei mais de 40 escolas tratando esse assunto com os professores e profissionais da área, justamente para que esse assunto fosse abordado e deva ser abordado do ponto de vista filosófico e não financeiro. Porque assim, Graça, todo mundo sabe que ganha 3, não pode gastar 4. A gente sabe disso. A pergunta é, por que a gente gasta? Exato. Qual é o motivo? Porque eu ganho 3 e gasto 4. Se eu sei que não posso, então não é um saber matemático. Então não adianta eu ir lá com a planilha e ensinar você se o teu hábito está te levando para um outro local. É muito mais comportamental, né? Muito mais comportamental, e é isso que eu trato nas palestras, através dessa lei, falando sobre 2 áreas do nosso cérebro, que uma parte pensa aqui agora, ligado muito à emoção, e outra pensa mais no futuro, que tem dificuldade de tomar decisão quando o cara da emoção tá junto. Aí nas escolas eu tenho dado um exemplo. Como que a gente fala para uma criança educação financeira sem falar de números? Aí eu dou um exemplo que você pega um balde grande, incolor, né? E coloca um caninho fino enchendo de água nele, e você coloca um cano mais largo saindo água. E aí você vai mostrar para a criança que está entrando um caninho de água e saindo um canão de água. E aí a água não vai parar no balde. Você pergunta para a criança por quê? Por que você acha que essa água não está parando no balde? Ela vai pensar, ela fala, olha, está entrando menos água e está saindo muita água, pronto.
Eu já trabalhei educação financeira com essa criança. O Everton, e por que você decidiu entrar na política? Olha, essa é uma outra curiosidade interessante. Quando eu tive certeza que eu tinha que ser político, foi quando eu virei síndico. Que coisa, né? Foi assim. Eu comprei uma casinha num condomínio de baixo padrão, médio. Hoje ele é médio padrão, mas na época era super baixo padrão, que era o Minha Casa Minha Vida, que foi o condomínio Itamaracá. E aí, a construtora tinha vários problemas para resolver. E no dia da eleição, eu fui para votar numa síndica e num rapaz que estava lá. Ou era um, era o outro. Aí chegou lá na hora, nenhum dos dois queriam ser, devido ao problema grave que tinha que resolver. E aí o povo falou, olha, Everton, não tem outro, vai ter que ser você. Aí eu fui lá na frente da Assembleia e falei, gente, olha, eu tenho intenção política. Então eu quero ver se eu vou fazer um bom trabalho com vocês. Se eu fizer um bom trabalho, vocês me ajudam na eleição. Falei desse jeito, fui direto. Aí eu, como síndico, eu percebi que eu resolvi graves problemas do condomínio. Graves mesmo. Você tem uma noção? A construtora esqueceu o encanamento pluvial de todas as casas da última rua. A última rua não tinha muro, os muros estavam caindo, o esgoto entupiu do povo, do bairro, o esgoto estava entupido. Era um problema atrás do outro. O cara que estava construindo as casas, os pedreiros, ajudante, instalava o vaso sanitário sem o cano. Parecia que o cara fez de pirraça. O cano do chuveiro, o cara instalou com um furinho no meio, aí passou massa e passou azulejo. Aí o cara só descobriu o furo depois. Diversos problemas. Resumindo, nós resolvemos todos os problemas. E aí eu vi na figura do síndico a República. Por quê? Porque a República ela é o poder legislativo, executivo e judiciário. O poder judiciário, o poder legislativo, ele cria as leis. Então o síndico propõe as leis no regimento interno para ser votado. É ele que fala, olha, essa lei tem que mudar, é melhor ter essa lei. E aí a Assembleia vota. O poder executivo é o que executa as obras. E é o síndico que faz isso. É o síndico que executa a manutenção, as obras do condomínio. E o poder judiciário que julga o comportamento das pessoas ou atitudes, o síndico também tem esse poder de judiciário de penalizar condômino ou fazer um julgamento baseado nas leis do regimento. Então, eu vi na figura do síndico a reunião desses três poderes e eu falei, é isso aqui. É isso aqui. E aí, como eu percebi que eu consegui transformar junto com a mão de outras pessoas aquele ambiente, eu falei, olha, eu já passei a primeira regra. Que a primeira regra diz assim, antes de você querer mudar o mundo, começa mudando tua casa, né? O ambiente que você mora. E eu penso que essa regra eu já cumpri. E aí você foi então para a política, que a gente já contou esse pedaço da história, e você foi reeleito, inclusive, presidente da Câmara. Você teve a sua primeira eleição no seu primeiro mandato e foi reeleito depois como presidente da Câmara. E agora, recentemente, logo que começou o governo Murilo Félix, teve uma crise, digamos assim, aqui em Limeira, que foi a respeito do decreto de emergência por causa dos gastos excessivos e que não tinha dinheiro em caixa da prefeitura. Como é que como é que foi a sua participação em relação a ser presidente da Câmara nesse assunto, Everton? Olha, uma ótima colocação. Na verdade, a minha posição foi uma posição de enfrentamento naquele momento com o prefeito Murilo, por eu entender que ele estava dando uma proporção muito maior do que a realidade. Nenhuma prefeitura no mundo, no Brasil, você vai pegar que você pegou e falou assim, nossa, tá sobrando dinheiro pela janela. Isso não existe no ambiente público. Então, todo prefeito que entra sabendo que ele vai ter que ter uma dificuldade em algum momento. Bom, quando o Murilo entrou, ele colocou a cidade em emergência financeira, que a cidade devia 800 milhões de reais. Mas ele não explicou que metade dessa dívida era dívida de 30 anos de investimentos que foram feitos. E ele não explicou que 300 milhões dessa dívida eram dívidas dos prefeitos anteriores, que passou inclusive o pai dele. Prefeito Jurandir Paixão, todos aqueles prefeitos anteriores que tiveram dívidas viraram precatórios, que estão dentro dessa conta, né? E os 100 milhões de restos a pagar, que é natural um governo deixar restos a pagar para o outro. E aí, naquele momento, eu fiz um enfrentamento colocando que a cidade não estava naquela situação grave, como ele estava dizendo. O município de Limeira pode se endividar em até 120% da sua receita corrente líquida, dívida de longo prazo. Limeira tem 20% dessa dívida de longo prazo. Então, de 20% para 120%, o caminho é muito longe, né?
E quando você se endivida por obras, uma coisa é você se endividar como se endividaram, para pagar a conta de luz, para pagar o salário, isso aí não existe. Então eu fiz esse enfrentamento e fiz questionamentos. Falei, olha, a Limeira não está nessa situação. No primeiro decreto, ele havia colocado que o IPML tinha uma dívida de 100 milhões de reais. Se você pegar o primeiro decreto, você vai ver que o decreto que ele altera mudou completamente. Porque ele mesmo se perdeu ali. O IPML tem 1 bilhão de reais na conta. Na conta. Nunca teve dívida de 100 milhões de reais. O que teve é a prefeitura que deve o IPML. Porque todo mês ela repassa 8 milhões e algum desses repasses eles parcelaram. Que inclusive o Murilo parcelou também. O que eu vi naquele momento? Que o Murilo ele tinha feito muita promessa. Prometeu demais, demais mesmo. Ele só não prometeu passar o Rio Jaguari dentro da cidade. O resto ele prometeu tudo. E aí, quando ele sentou na cadeira, eu acho que ele pensou assim, agora, como é que eu vou cumprir isso tudo aí? Eu vou pro cacete, vou pro pau. E aí ele foi e botou, a cidade faliu. A cidade estava numa situação de financeira difícil? Sim. Mas a cidade não tinha falido. Tanto é verdade que depois, veja, ele fez um projeto de microcrédito e um projeto habitacional, onde Limeira vai emprestar dinheiro para pessoas do microcrédito e dar entrada para a galera do plano habitacional. Como é que você está quebrado e está emprestando dinheiro? Né? Então, e aí em 6 meses ele conseguiu colocar a prefeitura no azul. Como é que você está assim tão quebrado que em 6 meses, hoje mesmo, com a situação de Limeira hoje, ela já arrecadou aí uns 800 milhões e processou de pagamento 550. Então hoje Limeira tem na conta 250 milhões de reais no caixa. Não significa que está sobrando, mas significa que as contas estão equiparadas. Agora, eu não posso tirar aqui que houve o mérito dele nessa gestão. Totalmente. Agora, que ele subiu a escala no topo mais que ele pudesse, no máximo do topo que ele pudesse, porque era uma forma, por exemplo, servidor público. O que ele prometeu para o servidor público? Que não ia ter greve e que ele ia elevar o salário. E aí, como é que ele ia elevar o salário agora sentado na cadeira? Ele colocou a dívida pública no meio disso. O Limeira está na crise de emergencial. E aí era uma forma também dele colocar o servidor um pouco mais para frente, a promessa que ele havia feito, né? Na verdade, esse é um cuidado que eu tenho. De você não prometer muitas coisas, porque quando você senta na cadeira, a realidade não é a mesma da eleição, é outra. Então, quando ele sentou na cadeira, ele percebeu que a realidade era outra. Então, quando o Murilo vira prefeito, ele tinha um problema financeiro no curto prazo de 6 meses para ajustar. Isso é um fato. Não estou aqui dizendo que ele mentiu, ele não mentiu. Ele tinha um problema financeiro para resolver, como toda prefeitura tem. Ele só elevou a proporção da crise num tamanho que ela não tinha. Tanto é que hoje o caixa está confortável. E ele está fazendo caixa para começar obras. É só uma questão de olhar primeiro antes de sair fazendo, né, vereador? E falando um pouquinho de um outro problema grave que nós tivemos recentemente, que chamou a atenção de todo mundo, foi o incêndio da Escola Prada. Pegou fogo, muitas das escolas não têm AVCB. A gente, acho que são 37, se eu não estou enganada, que não tinham o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. De que forma que a Câmara Municipal pode atuar em relação a isso? E o senhor, se eleito deputado estadual, pode ajudar nessa reconstrução da Escola Prada? Sem dúvida nenhuma. Eu fui muito criticado quando eu propus fazer o prédio da Câmara. Para quem não sabe, a Câmara está sendo feito um prédio novo. E uma das coisas que sempre me incomodou em Limeira foi o fato de por que Limeira se acostumou tanto aos seus prédios públicos serem tudo esculhambados. Por quê? Limeira tão rica, tão bem localizada, tão bem posta, super famílias tradicionais na cidade. Se acostumaram, os prédios públicos é tudo esculhambado. Não salva um. Não salva um. E outra coisa, como é que eu, como Câmara Municipal, eu faço a lei que obriga você, na sua casa, a ter planta elétrica, planta hidrossanitária, planta executiva e alvará de construção e habites. E eu não tenho. Como é que a Câmara faz lei, cobra isso de você e ela não tem?
Como é que a Câmara cobra de você respeite o meio ambiente, Grazi? E ela não respeita? Não dá nenhum exemplo de meio ambiente. Como é que eu obrigo você, ô Grazi, aqui no seu estúdio, você tem que ter, você e o Cleito tem que ter aqui acessibilidade total. E eu não tenho. E os prédios públicos de Limeira são assim. Hoje Limeira a Câmara vai dar exemplo de tudo. De tudo. E o que eu tenho dito é, os prédios públicos, e eu tenho moral para falar isso por causa o que eu estou fazendo na Câmara, eles precisam ser tratados de forma melhor. Inclusive, eu penso que a Prefeitura de Limeira não cabe mais no Prada. Aquilo não tem cabimento nenhum, tem uma prefeitura ali dentro. Daqui a pouco aquele telhado vai cair na cabeça do povo. Por quê? Você não pode reformar de uma forma adequada e estrutural, porque você tem que respeitar a história do local, então vamos transformar aquilo numa outra coisa. Num museu, num bookstore ou num local de café. Sabe o que eu faria ali se fosse prefeito? Eu faria a prefeitura em outro lugar e eu faria do Prada um grande local de negócios de reuniões, cafés. Tipo startups. Café, restaurante, essas coisas assim, que as pessoas virariam lá um ponto de encontro para elas marcarem uma reunião de negócio, para ela ter um almoço de negócio. Então, se você pega aquele prédio e licita os ambientes, você vai ter várias pessoas que vai ter uma pastelaria, um café, um restaurante, aí vai ter uma coisa cultural, e você cria um ambiente para as pessoas se encontrarem ali, para trazer novos negócios e também questão humana. E a prefeitura eu faria ali embaixo, no terreno, beirando a Maestro Xixiri. Porque não cabe prefeitura mais no Prada. Transformaria aquilo numa outra, sem mexer na estrutura, tá? Sem alterar o seu formato, permanecendo na história. E aí, sobre a questão da Escola Prada. A Escola Prada, a Câmara Municipal, ela pode ajudar através do vereador, indicando emenda impositiva. Então, o vereador ele consegue indicar R$1 milhão aproximadamente em emenda impositiva, metade disso obrigatoriamente à saúde e metade ele pode destinar para algumas melhorias na cidade, entre elas o Prada. Como deputado estadual, a mesma coisa. O deputado estadual pode indicar para o município de Limeira uma emenda parlamentar no valor de 2 a 5 milhões, de modo que contribua. E aí, com isso, já ajudaria em muito nessa Totalmente. restauração, né? Até porque a gente sabe que, por ser um prédio histórico, a restauração não vai ficar barata e muito menos vai ser fácil, né? Até E ali estrago. passou vários prefeitos. Já tem um projeto, tinha um processo aberto em 2009, então passou o Silvio Félix, passou Paulo Radich, passou Mário Botion e chegou no Murilo. Por falar em Mário Botion, você não ficou magoado de não ter sido o candidato escolhido pelo Mário Botion na última eleição? Na época eu fiquei, mas eu entendi que o Mário ele tinha um grupo ali com ele, né? Então parte do grupo não me queria como candidato. Então qual que era a minha situação? Se eu firmo o pé, eu ia ter 3 inimigos graves. Eu ia ter um adversário forte, que é o Betinho, que era candidato a prefeito, eu ia estar lá na Câmara. Eu ia ter um adversário forte, que era os Félix. E eu ia ter outro adversário forte, metade do meu povo, dentro do meu próprio grupo, contra mim. Eu falei, não tem cabimento. Eu retiro a candidatura. Eu retirei minha candidatura por uma sanidade mental. Eu tive sanidade mental de chegar na mesa dele e falar, cara, ó, você não me pediu pra sair, mas eu tô te avisando que eu não quero mais. Eu fui na mesa dele e falei isso, porque eu percebi o movimento. Não ia dar certo. Havia um complô contra mim dentro do próprio grupo. Mas isso é normal, natural da política. Eles precisavam de outro nome. Eu só acho que poderiam chegar pra mim e falar, olha, não queremos você. Acho que era um caminho bem mais curto e eu sou muito objetivo e mente aberta pra entender essas coisas. Mais transparente, né? E aí passou. E eu acho que Deus sempre sabe o que faz. Eu tenho uma frase que eu sempre digo isso. Deus sempre sabe o que faz. Eu penso que Deus controla a vida da gente, Grazi, abrindo porta e fechando porta. Então, fechar da porta é um caminho. Tipo, não é aqui. Não é agora. Por isso eu fechei. E eu tinha feito, não contei isso pra ninguém ainda, tá? Eu tinha feito uma oração. Início de novembro, eu falei assim, final de outubro, eu falei, Deus, eu não consigo vencer isso aí. Então vamos combinar uma coisa. Se chegar final de outubro, início de novembro, esse cenário continuar e nada mudar,
é porque você não se moveu. E se você não se moveu, é porque você não quer. E eu também não quero. Aí passou, chegou o início de novembro, era o mesmo cenário, eu entendi o recado. Falei, não, se ele não mexeu, ele não quer. E eu também não quero. E aí, se você for eleito deputado estadual, daqui 2 anos, volta para as eleições municipais? De maneira nenhuma. Se eu for eleito deputado estadual, eu vou querer fazer o melhor trabalho possível, um trabalho dinâmico e bem feito, que aí eu vou querer ir para Brasília. Vou querer cumprir meu mandato de estadual muito bem feito, para depois representar Limeira em Brasília, Deus permitindo. Esse é meu plano. Isso. Everton, obrigada por participar aqui com a gente. Acho que você trouxe muitas ideias suas. E aí o pessoal que está em casa, que está nos acompanhando, pode conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, um pouquinho mais quem é o Everton Ferreira. E se identificar, quem sabe, né, pode ser uma opção. Mas aí é a cargo do eleitor que está... E convidar as pessoas, Grazi, para acompanhar a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é Everton Ferreira, Ferreira com 2 E. Everton Ferreira. Perfeito. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado pelo carinho e pelo convite. E olha, você que acompanhou a gente até o final, na semana que vem tem mais Onda Talks. Eu só quero reforçar uma coisa: todos os candidatos principais de Limeira a deputados estaduais e federais estão sendo convidados a participarem do Onda Talks. A agenda, o dia de gravação está sendo definido de acordo com a agenda desses políticos, desses pré-candidatos a deputados estaduais e federais, sem partidarismo, e o Onda Talks está agindo de forma isenta com todos os pré-candidatos. Você que nos acompanha sabe disso. Então, só reforçando isso, todos os principais por Limeira estão sendo convidados. Eu agradeço a sua participação, agradeço também ao Everton Ferreira que esteve com a gente, e na próxima semana, quinta-feira, 6 horas da tarde, a gente está de volta. Até lá.